lá, dando continuidade às nossas histórias inspiradoras. No ACIL Conecta de hoje, vamos falar sobre tradição, posicionamento e reinvenção. Como uma empresa que nasceu em 1968, com leite pasteurizado, conseguiu atravessar décadas, se adaptar às mudanças de mercado e se transformar em uma marca com identidade gastronômica própria. Para essa conversa, recebemos Lucas Pacheco, da Casa Pacheco. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Fábio. Vamos lá. Começar o nosso bate-papo aqui de forma bem descontraída e conhecer um pouquinho dessa história tão importante para a nossa cidade. Bom, como a gente disse, a Casa Pacheco ela carrega 58 anos de história. Que valores daquela fase inicial ainda a empresa sustenta até hoje? Credibilidade, com certeza. Integridade e honestidade, que é a base da empresa. São valores que vocês implantaram na fundação e vem trazendo. Inegociáveis Quem Limeira, todos que conhecem, sabe da credibilidade da loja devido à Sim. confiança que foi criada ao longo dos anos, né? Prometeu, entregou. Exatamente. E isso acho que vocês passam, né? Da família para os colaboradores e dos colaboradores para os clientes. A mesma coisa. Em que momento você percebeu que estava entrando em um negócio, mas mais que isso, assumindo essa bagagem de quase 6 décadas? O mercado muda, é muito dinâmico. E ao longo do tempo que na empresa, a gente nasceu na empresa, né? Criança, fica lá dentro desde pequeno. Cresceu, participou de tudo, vendo. E por volta, quando a Casa Pacheco tinha seus 40 anos, mais ou menos, estava comemorando os 40 anos de empresa, comecei a ver a mudança do mercado muito rápida. E eu percebi que produto por produto, você não tinha mais um produto exclusivo. A internet, todos tinham acesso. Então ali era a hora de reinventar, falando, a gente precisa começar a criar uma identidade própria da empresa. Muito bom. E foi aí que a gente começou a desenvolver, eu via o tamanho da responsabilidade. Se não tivesse identidade própria, você não se sustenta. Com certeza. Você tem irmãos? Tenho. Todos envolvidos? Não. Só não, você? De todos os primos, irmãos, tal, só eu envolvido diretamente na empresa hoje. Muito bom. Nos anos 90, pelo nosso histórico aqui, vocês apostaram em vinhos e queijos importados. Antes de muitos aqui no interior paulista, né? O que guiou essa visão de mercado? Em 90, então o presidente Collor, se não me engano, presidente naquela situação, ele abriu a importação. O mercado era fechado. Ele abriu a importação. Então, nisso, abriu o mercado para o Brasil em tudo. Muitas opções. Muitas opções, oportunidades. Na época, tinha os carros que eram da Lada, lembra? Aqueles carros que eram da Rússia, se eu não me engano. Começou a chegar carro importado. A mesma coisa para o vinho e queijo. Então, a gente já tinha essa tradição, já trabalhava forte com laticínio e abriu essa oportunidade de produto importado. Automaticamente, as vinícolas brasileiras também, que estavam bem defasadas, também se reinventaram, começaram a trazer mudas de uva para replantar. Então foi um boom no mercado e ali foi a oportunidade. Se vocês enxergarem rapidamente conseguiram Rapidamente, porque nós estávamos já caminhando, já estávamos com a carruagem em andamento. Então aproveitou, né, a passagem, o momento. E quando você tem um leque maior de opções de produtos, sim, a chance de venda é muito muito maior. grande, sim. As degustações mudaram o modelo de venda para experiência. Você já enxergava ali uma mudança de posicionamento? Sim. Em 2004, 2003 ou 2004, nós fizemos a primeira degustação de vinho em Limeira que eu saiba. Degustação aberta de um comércio, de um empório na cidade. Eu me lembro que na época foi Bastelli, se eu não me engano, que foi o jornalista, né, que foi lá, participou. Que deu a notícia. Que deu a notícia, tudo. Foi um evento que chamou muita atenção, foi bem legal. Muito bem. Você decidiu estudar fermentação natural.
Para você isso não era moda, era um posicionamento. Acredito eu pelas suas palavras, né, pelo que vocês demonstram. Como empresário, o que significou isso para você? A gente enxergou, eu enxerguei na época, uma oportunidade, estava mudando muito rápido, todo mundo procurando produtos que trouxessem benefício para a saúde. Os O pães bem-estar. para o bem-estar. A indústria de panificação, ela estava acelerando o processo demais, ainda continua acelerando o processo demais, muita química, produzir muito rápido e shelf life grande na prateleira. Isso é química pura. E ali era a oportunidade. E isso foi em 2017, se eu não me engano, eu já comecei a ir atrás disso. Mas o ponto começou que nós fizemos uma degustação de vinho na loja e eu precisava de pão italiano. E fui procurar pão italiano, comprei, mas não estava longe do que a gente queria. Para andar junto com o vinho, com a gastronomia, estava longe. O mesmo nível. Aí eu decidi, falei, não, eu vou estudar isso, eu vou me especializar. Poxa. E estamos até agora. E daí o momento de produzir o próprio pão foi um divisor de águas. Foi um né? divisor Com de águas. certeza. Foi um divisor de águas. E você acredita que foi ali uma decisão emocional ou muito mais estratégica? Estratégica. Porque o pão, por mais que seja algo apaixonado, algo sentimental, profissionalmente não tem como você. Ou você é profissional ou não. Você faz o pão na sua casa, por hobby, tudo, mas profissionalmente não tem jeito. Então eu tinha o gosto pelo pão, mas eu estava enxergando a oportunidade de mercado e a necessidade que o mercado pedia. Com certeza. A aquisição de um forno português marcou mais uma nova fase? O que mudou na mentalidade da empresa a partir daí? Marcou. Nessa época da aquisição de um forno, eu estava começando, mas estudando a panificação. Ainda não tinha aquele conhecimento total, uma experiência total. E surgiu uma oportunidade muito boa de comprar esse forno. É um forno português. Tem até hoje? Tem até hoje. É um forno grande, de alto desempenho, é forno de lastro. É o melhor forno que tem em Portugal. E a Europa é muito forte em panificação artesanal. E surgiu essa oportunidade. Era muita coisa na época. Mas Desafio. Era um desafio, mas era uma oportunidade muito grande. E a gente abraçou. Vocês agarraram. Agarramos. Muito bom. Em que momento a Casa Pacheco deixou de ser apenas um empório e passou a ter uma identidade gastronômica própria, como você citou? Eu acredito que a pandemia foi um divisor de águas. Para a gastronomia geral, para todos. Ali a reinvenção e a experiência do público foi diferente. Após a pandemia, o consumidor ele passou a procurar mais experiência. Ele saiu do modo automático e começou a procurar mais experiência. Então ali foi uma reviravolta, ali era um momento de você vender, trabalhar a experiência para o consumidor. Você unir o produto de prateleira, ele pronto na mesa do consumidor, você gerar essa experiência. É um desafio. Sem dúvida. Porque você não vende só um produto, você vende uma sensação. Exato. Você vende uma vontade, um desejo, né? Um desejo, é diferente. E unindo com a gastronomia, produto diferenciado, panificação artesanal, né? Conjunto de fatores que você atrai a atenção do cliente. Sim, e deu muito certo. Que bom. Como equilibrar a tradição familiar com inovação constante, sem perder a essência? É um desafio. É um desafio muito grande, mas tem que ser na base da conversa, né? Porque nós temos a geração anterior com uma experiência gigante, né? Fizeram a base da empresa, construíram a empresa, criou a credibilidade da empresa, mas a gente entrar com a inovação é um desafio muito grande, mas que é possível. É possível. Vocês provaram isso. E nós conseguimos, né? É um desafio, né? Tem toda uma conversa muito, muito profunda. Mas nós vimos que é possível, que deu certo. Manteve o nome,
né, a marca Casa Pacheco, Sim. né, a credibilidade, como a gente Credibilidade. conversou aqui, né? E ao mesmo tempo inovando, trazendo situações novas que não só a manteve no mercado, como expandiu. Sim, com Legal. certeza. Hoje, qual é o verdadeiro diferencial da Casa Pacheco? Verdadeiro diferencial. Eu creio que seja, Fábio, continua sendo a credibilidade, além dos produtos diferenciados que nós temos, inclusive a parte de panificação e massas, que são autorais. Isso você não Sim. copia, né? São autorais e o nosso cliente, o público, já aceitou muito bem. Mas a credibilidade ainda continua sendo o principal diferencial. Você falar para o cliente, experimenta esse produto. Um cliente que talvez você nem tenha intimidade ou conhece, e o cliente leva pela tradição da casa, pela confiança do trabalho feito. Então, eu acredito que a credibilidade continua sendo o principal fator e precisa ser o principal fator a ser cultivado. Com certeza. Você tendo credibilidade no mercado, você chega mais longe, você alcança, o cliente, o seu fornecedor te apoia, o cliente acredita em você. Verdade. Fica mais fácil, né? É mais fácil. Fluir. Ô Lucas, que dicas que você daria para os empresários familiares como vocês que enfrentam esse desafio da sucessão? Conversa. Conversa é a base. Senta na mesa. Vamos desenhar os planos. É um desafio muito grande, até pela transição, para você colocar o plano que está aqui na sua cabeça, você conseguir passar para quem está sendo sucedido. Mas a conversa é a base. Você desenhar um projeto, conversar, se preparar. O momento perfeito não existe. Vamos esperar, não existe. Começa. Começa com o que tem na mão, divide a ideia e começa com o que você tem na mão. Perfeito. Transformar tradição em futuro, na sua opinião, significa Transformar tradição em futuro. Foi o que em vocês futuro. fizeram, né? Na prática. É desafiador, mas é possível. É possível transformar a tradição em futuro, porque a tradição é um legado. Sim. É um legado qual você carrega com orgulho e apresenta para o cliente. Quando você tem acesso, você procura algo novo para desenvolver, para começar. Quando você apresenta o legado, as portas se abrem. É mais fácil, Fábio. Você apresenta o legado para qualquer ideia que você vai lançar, para quem está participando, para quem vai analisar o projeto, para quem vai comprar a ideia. Quando você apresenta o legado, você gera uma tranquilidade, uma confiança grande. Sem dúvida. Lucas, com toda essa experiência que vocês têm hoje, né? Podemos dizer um sucesso que é a marca Casa Pacheco. Vocês já pensaram em expandir, ter outras unidades, outras cidades? Sim, pensamos. A questão de outras unidades hoje, isso é geral, não é exclusivo da Casa Pacheco, nós temos um problema seríssimo, que é mão de obra. Sem dúvida. Tá? E o nosso trabalho é um trabalho próximo do cliente, você sente o cliente, um trabalho diferencial. Para você terceirizar isso para mão de obra é muito delicado. Sem dúvida. Você precisa ter a certeza que você vai perder um pouco da essência, você vai perder. Não, por mais que você tenha ainda, é claro que a mão de obra ainda existe, você consegue bons profissionais, mas nessa caminhada você já vai perder um pouco dessa essência. Sim. Essa essência é próxima. Verdade. Porém, nós temos projeto, não só temos como está em andamento. Que ótima notícia. Limeira fica feliz e todos aí que possivelmente possam receber, né, a Casa Pacheco, Sim. seja em qual cidade for, a gente torce muito por vocês, tá? Pessoal, a Casa Pacheco, ela mostrou que a experiência do cliente sendo o centro da estratégia,
traz o sucesso. Manter a tradição e pensar no seu consumidor com excelência. É isso, né, Lucas? Com certeza. Lucas, gostaria de não só agradecer a sua presença, de estar aqui, de dividir a sua história, né? Como também pedir que você contasse um pouquinho, né, dessa experiência também de ser um associado da CIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira, e a entidade ter participado ativamente aí dessa história tão bonita. A CIL sempre foi parceira e sempre impulsionou o comércio e a indústria em Limeira. Isso desde o início. Eu me lembro que meu tio, ele sempre participou ativamente na CIL. A CIL sempre apoiou o comércio, sempre apoiou a loja, sempre esteve próximo, aberta para ideias, participando. É um braço do comércio de Limeira que tem que ser valorizado. Sem dúvida. A gente fica muito grato de ouvir isso. Só confirma o nosso compromisso de continuar ajudando as empresas limeirenses, né? Você que ainda não é nosso associado, procure a equipe ACIL e venha fazer parte também da nossa entidade. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Lucas, à Casa Pacheco, né, por dividir essa história tão bonita conosco aqui da cidade de Limeira, e peço que vocês continuem assistindo o nosso programa ACIL Conecta pelo canal do YouTube ACIL Limeira 1. Obrigado e até o próximo episódio.